recente. O tema Ascensão Conservadora em São Paulo é um tema instigante por vários motivos. Dentre eles, pelo fato de que ele concilia o interesse teórico com os interesses práticos. Não se trata, embora seja uma questão que não deixa de ser muito interessante discutir, não se trata de uma discussão esotérica, escolar, mas sim algo que diz respeito à vida de todos nós, em particular ao rumo da cidade de São Paulo. Nós temos um paradoxo que, enquanto em todo o Brasil candidatos de esquerda se credenciam para vencer as eleições disputadas no segundo turno, e a lista é longa, basta pensar em Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre. Aqui em São Paulo, nas últimas pesquisas, os candidatos do campo conservador têm mais de 50% das intenções de voto. Quando se leva em conta os votos válidos, perfazem uma assustadora maioria. Então, esse paradoxo, a debilidade da esquerda em São Paulo, não deixa de ser intrigante e, ao mesmo tempo, uma questão que demanda organização, reflexão e ação. Há muitas explicações para esse paradoxo. Nós sabemos que, historicamente, essa onda neoconservadora nasceu nos Estados Unidos junto com o neoliberalismo. As experiências neoliberais, que já haviam sido teorizadas pelos economistas, pelos filósofos, desde o pós-guerra, como uma espécie de contraposição ao receituário econômico e social do keynesianismo, esse receituário foi implantado em caráter experimental na ditadura de Pinochet no Chile, conquistou poder político nos Estados Unidos por meio de uma associação que nós devemos levar em conta, pois ela não é muito diferente do que vemos no cenário atual paulistano. As ideias neoliberais, um ideário cujas consequências nós já experimentamos e, de certa forma, já sabemos qual é o resultado, se juntaram lá com um candidato saído de Hollywood, um ator, como se diz hoje, um artista, Ronald Reagan, que não era propriamente um político, mas antes um artista, com uma base eleitoral do conservadorismo religioso, do fundamentalismo cristão, que atingia todos os espectros do protestantismo à religião católica. É essa junção que deu força ao conservadorismo norte-americano
e que colocou no poder a burguesia financeira, que trouxe uma nova modalidade de capitalismo, cujos resultados desaguaram na crise de 2007, que ainda persiste, da qual, em certa medida, também sofremos as consequências. O Brasil, neste século, após o fracasso do governo neoliberal de Fernando Henrique, consagrou nas urnas, em menor medida na prática governamental, uma espécie de distanciamento da política neoliberal. E vemos o sucesso desse afastamento do neoliberalismo em todos os governos da América do Sul, que postaram numa direção que privilegia o emprego, o crescimento, a distribuição de renda. Esse crescimento, essa distribuição de renda, eu diria que é a base da ideia de esquerda que legitima nessa eleição e em outras a esquerda tenha tanta ressonância no país. Mas não deixa também de ser um paradoxo de que São Paulo, um centro da esquerda brasileira, pelo menos no que tange a formação de quadros da reflexão, seja ainda, talvez, a última cidadela do neoliberalismo no país. Isso talvez se explique não só por esse paradoxo de que aqui é ainda onde reside o núcleo central da burguesia financeira, com seus tentáculos na mídia, com seus apoios partidários, esse neoliberalismo renitente de São Paulo tem também suas fontes na persistência de um conservadorismo que é característico da cidade, pelo menos depois da Revolução de 30. O trabalhismo nunca teve em São Paulo, mesmo antes do golpe de 64, uma forte disseminação. As origens do trabalhismo no Brasil passaram por uma associação entre gaúchos e cariocas. São Paulo sempre se postou em oposição a esse trabalhismo. Basta lembrar da figura nefasta do prefeito Ademar de Barros, de seu sucessor Jânio Quadros. Na nova configuração surgida depois da redemocratização, depois do fim da ditadura militar, São Paulo, por um momento, ensaiou mudar a perspectiva, já que aqui
emergiu um novo sindicalismo, emergiu o movimento das diretas já, surgiu um partido que congregava as centrais sindicais, os movimentos sociais. Esse paradoxo persistente na cidade, esse embate entre as forças conservadoras e a representação das ideias de ação da esquerda. Teve momentos de alteração que indicam que essa situação nem sempre é recorrente. Basta lembrar da vitória de Luiz Erundina em 1900. Eu estava pensando hoje, não nós dois. Eu estava pensando aqui no ano 1988, que rompeu um pouco com essa situação persistente de sermos governados por políticos conservadores.